está no mês das mães, esse mês carregado de amor, de afeto, de ternura. Aí a nossa querida Tatiana Ribeiro conversou com algumas mães que responderam pra gente o que a maternidade trouxe para a vida delas. Vamos saber? Ser mãe, para mim, é você colocar as suas prioridades, né? Não na frente de tudo, mas com um bem maior que é para seus filhos. Eu sou mãe de 2, tenho um filho de 12 anos e uma menininha, uma bebezinha de 3 anos. E às vezes as mães se culpam muito por trabalhar demais, né? Eu estou trabalhando muito, às vezes não tem tempo para os meus filhos. Hoje eu tenho 4 empregos, né? Trabalho em 4 locais diferentes. Então minha prioridade é trabalhar para poder dar uma qualidade de vida melhor para eles. E saber que eu tenho todo o apoio, todo o suporte de vida e de amor com elas. O momento mais importante e gratificante são todos os dias da minha vida. Eu aprendi a ter responsabilidade, né? Eu sempre, assim, não tinha essa responsabilidade antes de eu ser mãe, né? Fui mãe muito cedo e criei 3 filhos praticamente quase sozinha. Eu fiz tudo aquilo que uma mãe podia fazer de melhor para os filhos. Eu sou vó, mãe e fui uma mãe, eu acho que eu fiz tudo pelos meus filhos. Nunca abandonei meus filhos. Passei por momentos difíceis na vida, mas nunca deixei meus filhos. Trabalhando sempre de doméstica. E sou muito feliz, sabe, por tudo. É o carinho e o amor que eles têm por mim, dedicação. Estão sempre prontos para me atender. Acho que é uma retribuição daquilo que a gente faz quando eles nascem, crescem, né? E aí tudo que eles têm hoje, que faz hoje, traz muito orgulho para a gente. Então eu acho que isso é uma retribuição do que a gente faz. Tantos depoimentos fortes, obrigada a vocês que conversaram com a Tatiana e como a gente aprende com as mulheres que são mães, né? Porque é viver a maternidade em todas as fases dela, com esse desprendimento, com essa doação, com escuta, com orientação. E eu estou recebendo aqui hoje no Você 2 ginecologistas que fazem parte do programa Renasce, que acompanharam junto conosco a matéria, né, a reportagem, a entrevista com as meninas. Deixa eu apresentar para vocês, olha, a doutora Kátia Cristina Martins, que é ginecologista, e a doutora Leandra Regis Rodrigues com a gente aqui. Se você tem uma dúvida, fique à vontade, tá, para participar, porque são 2 grandes profissionais que a gente tem. Meninas, muito obrigada. Eu lembro que a gente conversou lá em agosto, né, para vocês estarem comigo. Estamos aqui, que o universo conspirou e é muito bom recebê-las, né. E a gente estava acompanhando o depoimento da Camila, o depoimento da Bia, que fizeram parte do programa, né? E eu queria saber de vocês 2 que acompanharam, né? Qual que é o impacto de um suporte como esse, de uma estrutura como essa, para a mulher, né? Para a maternidade, para tudo isso que ela vai viver? Eu vou até mais adiante. Tá. Eu vou dizer que é um impacto para o mundo. Para o mundo, porque a né? gente vai colocar uma pessoa que vai fazer parte do futuro, do mundo. É verdade. Então, é um motivo de orgulho, porque a gente consegue abraçar essa maternidade. Então, quando essa mulher engravida e ela vem para fazer esse programa, ela tem todo um acolhimento e todo um suporte, né? É uma equipe grande que vai facilitar para essa mulher, e quando essa mulher é acolhida, ela é recebida, ela tem orientação, e junto a gente traz a família, porque é mais que isso, é uma construção de família. Então, me enche de orgulho esse processo, porque a gente ajuda, né, as famílias a se estruturarem e dar o melhor suporte possível, e mais que isso, o mundo, quando essa criança vai nascer. A gente já tem, né, uma frase muito famosa do Michel Ardan, que é um grande defensor de partos, do nascimento, e ele fala que para mudar o mundo nós precisamos mudar a forma de nascer. Então, esse nascimento em uma família estruturada, em um momento estruturado, com o desejo da mãe, com respeito ao nascimento, realmente ele faz muita diferença para todo mundo, para aquela pessoa, quem vai ser aquela pessoa no futuro, né? E eu sei que o ano passado eu participei de um momento muito especial do Agosto Dourado, então a gente vai conhecendo várias famílias, né? Porque a gente está falando de construção de família, às vezes nas suas mais variadas formas. Sim, sim. E aí, por exemplo, aquelas mulheres que são mães solo, né? Vocês... a experiência para elas também, que poderia ser assustadora, ela se torna um pouco mais delicada, mais leve. Sim, porque ela tendo esse apoio, porque muitas vezes elas chegam lá
realmente muito perdidas, até porque às vezes elas não têm realmente em quem se apoiar, né? E ela consegue, a gente consegue incluí-la na nossa família. Então ela passa a ter uma família, ela passa a ter esse apoio. E eu acho que o que é muito tranquilo é que ela passa a ter esse apoio, não só na clínica, mas esse apoio da clínica se estende também à casa dela. Então ela também tem esse apoio quando ela está em casa, ela tem esse link direto conosco. Muitas mulheres têm medo, né, do momento do parto, quando o companheiro ou a companheira não está junto, elas acabam tendo receio de como é que vai vivenciar aquilo, como é que se vai dar conta sozinha. E nesse modelo multiprofissional que a gente desenvolveu na clínica e trabalha lá, ela tem esse apoio que ela precisava, né? Ela sempre vai ter uma companhia, pessoas que ela conviveu em vários momentos durante a gestação e que ela sabe que no momento que ela precisar vai estar lá, que ela não vai precisar, se não houver, né, se for o caso de não haver alguém para estar com ela, ela vai ter um apoio, um ombro amigo ali no momento. A gente está falando desde o momento que a mãe recebe notícia, que a família recebe notícia, esse acompanhamento pré-natal, e aí vem o depois, que também é um dos grandes desafios. Na experiência de vocês, nesse momento, né, passou pelo parto ali, qual que é a experiência que elas trazem para vocês, assim, de medo, de expectativa, de dúvida? Eu acho que inicialmente, para muitas, é muito assustador, né? Imagino. Porque, principalmente porque depende muitas vezes da mãe, né? A mãe vai amamentar, a mãe já tem esse vínculo maior com o filho, por ele já está, né? Ela já conhece os hábitos dele, né? Que hora que dorme, que hora que acorda, né? É muito assustador. Então, acho que esse apoio que a gente também dá no pós-parto é muito importante, porque para muitas que estão começando é muito assustador, né? E mesmo aquelas que já são de segundo filho, como um filho nunca é igual ao outro, né? Então, a gente precisa dar muito esse apoio e a gente tem dado, né? A gente tem conseguido. E a gente tem um olhar muito atento no pós-parto, não só para a amamentação, mas tem uma questão que a gente sempre aplica, inclusive um questionário, para identificar possíveis casos de depressão pós-parto, que muitas vezes é silencioso. Às vezes a mulher está num momento tão solitário e tão dela que outras pessoas não percebem, né? Então, lá na clínica, nas consultas, principalmente com a equipe de enfermagem que a gente tem no pós-parto, a gente sempre pede para que seja aplicado esse questionário de uma identificação precoce. E muitas ficam com medo, não é, Kátia, Leandra? Porque assim, como assim? Você está vivendo a vida na sua potência e de repente você está entristecida, né? Está deprimida? Isso é muito comum, não é? Muito comum. Muitas querem esconder do parceiro ou da parceira por ser um sinal considerado como uma fraqueza, né? Então, muita gente esconde e vai no sofrimento. E vai no sofrimento, até o limite, né? Vai até o limite, né? Quer fazer uma pergunta para a doutora Leandra, para a doutora Kátia? Participe, né? De repente você está aí você está grávida, você tem alguém na sua família que está grávida. Mande 998-97.000, que é o nosso WhatsApp. E eu fico imaginando, quanto tempo tem o Renasce já? O Renasce, 3 anos com o projeto... Na parceria com a Unimed são 3 anos. A gente anos. Já existia um tempo anterior, mas... E as histórias não param, não é? Eu acredito que vem todo o processo, mas as histórias não param. Vocês duas têm alguma história que marcou? Eu até perguntei isso para a Bia, qual foi o momento mais marcante para ela nessa experiência. Para vocês que recebem essas mulheres, tem algum momento que marcou bastante, assim, está no coração de vocês? Eu acho que a gente falando em construção de família, né, são várias histórias, né, são histórias magníficas, mas uma história que eu me lembro muito é um parto que eu fui fazer e aí o casal estava separado, era um momento de crise. E aí, nessa construção do parto, né, dele ajudá-lo, ele tinha ido em algumas consultas, outras não. E nesse momento dessa construção do parto, houve uma interação tão bacana. Você viu que ali a intimidade se formou, sabe? E aí teve uma reconciliação, assim, visível no parto. Foi muito emocionante do casal. E a hora que o neném nasceu, você viu que fechou ela, assim. É uma coisa mágica. Transbordou o amor ali, né?
Então, essa história, eu me lembro muito, ela me marcou muito por essa energia, do começo do parto, uma energia, depois a intimidade foi se formando, e ele foi ajudando, e a hora que a criança nasceu, eu vi que, sabe, fechou. Sedimentou. Nossa, que história linda, hein? Vale livro. Eu sou apaixonada por partos, né? Eu gosto muito e me realizo muito com isso. E para mim, assim, eu já tive histórias lindíssimas de parto, mas o que me realiza muito, o que me marca muito é justamente ver o esforço da família para que aquele neném nasça bem. E isso é invariável, em todos os partos a gente percebe isso. Mesmo quando o parceiro ou a parceira estão ali meio que de ladinho, só observando, todo mundo está empreendendo um esforço gigante para que aquele parto ocorra bem. E eu acho lindo, todos os nascimentos para mim são muito lindos, assim, cada um tem sua história. Né? Exatamente, cada um mas tem sua história. Essa história da construção da família que a gente percebe, um vínculo muito intenso no momento do parto, que os parceiros, eles realmente participam ativamente, eles não são espectadores, né? E necessariamente não é só essa construção amorosa, né? Eu vejo, por exemplo, algumas mães que acompanham as filhas por impossibilidade ou por não ter um parceiro, né? Aí você vê aquela mãe, eu acho bonito também aquele esforço de acolher a filha e acolher o neto. Aí é uma emoção até dupla de maternidade, sabe? Assim, a hora que o neném nasce, aquela vitória. Tipo, nós conseguimos, todo mundo consegue junto, né? De equipe. A equipe consegue, a paciente consegue, a mãe consegue, o bebê consegue, principalmente. O bebê principalmente. Assim, vocês contando isso, né? Eu admiro muito a profissão de vocês. Quando vocês falam, o que eu penso é um renovar da vida todos os dias, sim, toda hora, quando o nascimento, né? Vem. É bonito demais. Deixa eu fazer uma pausa com as minhas convidadas, a doutora Leandra, a doutora Kátia, que estão aqui hoje. Você pode fazer suas perguntas, porque elas continuam comigo aqui, tá? Se você tem alguma dúvida aí sobre gravidez, sobre o programa, é só você mandar pelo 99897.000, tá bom? Meninas, já volto com vocês, viu? O que mudou na sua vida com a maternidade? Vamos acompanhar agora. A vida da mulher muda completamente, né? Muda a prioridade, muda o jeito de pensar, muda a nossa rotina. Então é uma nova adaptação, é uma nova vida. Antes a gente se dedicava pra gente, né? Agora tudo que a gente vai fazer no dia a dia, a gente tem o filho em primeiro lugar. Então tudo mudou completamente. A maternidade, ela me ensinou, me mostrou uma força que eu tinha dentro de mim, que eu não sabia, né? Então, assim, quando a gente se torna mãe, a gente descobre que muita coisa que a gente achava que não tinha capacidade de fazer, de realizar, sonhos que a gente nem sabia que tinha, são possíveis, né? Porque a maternidade, ela traz uma força pra gente que, assim, é surreal. Porque sem filho, você, né? Aí você tem que, quando você tem filho, você tem que parar de trabalhar, né? Para cuidar melhor, né? Aí eu penso assim. E é um amor que não tem... Nossa, não tem explicação, não. Faço o que eu posso fazer, eu faço por elas. E elas fazem por mim também. Apesar de todo o cansaço, né? Porque a gente que é uma mãe que trabalha, eu levanto cedo, trabalho o dia todo, chego em casa à tarde, vou preparar o alimento para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. E no final de tudo, eu tenho os meus filhos. Todas as noites eles vão na minha cama me beijar e falar: mãe, eu te amo. É isso que vale a pena. Gente, eu estou assim impactada com esses depoimentos que a gente acompanhou da nossa amiga Tatiana e vou compartilhar com elas, com a doutora Kátia Martins e com a doutora Leandra Rodrigues, que estão aqui. Elas são ginecologistas. Eu acho que vocês escutam muito isso também, né? Esse amor que vem e que é construído, e esse desprendimento da mãe que se doa, né, para os filhos. Vocês vivenciam isso também? Sim, é muito bonito isso, né? E é muito paradoxal, né? Porque é um amor grandioso, mas existe uma dificuldade, né? Mas essa dificuldade, o amor é muito maior, ele ultrapassa essa dificuldade.
Então é uma coisa muito grandiosa, assim, que a gente vê dessa construção, assim. E eu vejo muitas vezes que me deixa muito impactada que quando você conversa, principalmente com mulheres mais velhas, que tentam na construção, né, que já criaram os filhos, e que muitas vezes essas mulheres são mulheres até que não tiveram um investimento em carreira, em tudo, né? Ou são pessoas que não vão herdar impérios ou empresas, mas elas têm uma construção grandiosa, que são os filhos, né? E isso ninguém tira delas, é uma construção de amor, e isso não há dinheiro, não há nada que desconstrua aquela coisa que elas fizeram, assim, é sólido. É aquela conexão. Conexão. É um legado também. É um legado. Sim. É um legado. E olha só, que a maior doação que a gente faz para os filhos do que o próprio corpo, né? A gente doa o nosso corpo para o nosso filho. E pensa comigo, não existe outra forma de se chegar a essa terra sem passar pelo corpo de uma mulher, né? Isso é maravilhoso, né? E mais ainda, a ciência hoje descobrindo que a vida inteira você vai ter células do seu filho dentro do seu corpo e ele células suas dentro do seu corpo. Uma vida inteira, né? Ainda que você vá, o seu filho vai carregar literalmente você, né? As suas células dentro dele. Nossa, até arrepiei aqui com isso, né? Isso é muito bonito, isso é divino. Isso é divino. Eu acho que isso é divino. E de lá para cá, a gente tem um programa que oferece toda essa estrutura, esse suporte. E a gente está falando também de inovação. De uns tempos para cá, esse momento a gestação, o momento do parto, principalmente do parto, mudou muito? Completamente. Eu digo que a gente reaprendeu a fazer parto, né? Coincidentemente, somos colegas de turma, a gente formou junto e a gente teve... e a gente aprendeu a fazer um parto, enquanto acadêmicas que éramos naquela época, né? E ao longo da construção da carreira, nós reaprendemos a fazer esse parto. E é magnífico isso, porque essa readaptação, esse reaprendizado, né, do parto, ele culmina também com essa mudança histórica da mulher tendo maior papel na sociedade, podendo exigir mais ou podendo ter o maior protagonismo. Hoje a gente tem uma assistência ao parto, porque eu brinco que quem faz o parto é a mulher, né? A gente só assiste, né? E a gente tem uma assistência voltada muito mais para a mulher do que para a equipe. Quando a gente se formou, né, e na nossa residência, no nosso aprendizado, era o contrário. A assistência era muito no tempo do médico, porque o médico tinha os compromissos. E hoje não, o olhar é voltado para a mulher. Então, deixou de ser, né, essa assistência muito personalizada na equipe. Tudo que ela, é levado em conta. É levado em conta. O que ela quer, o que é possível ser feito, por exemplo. A doutora Kátia e a doutora Leandra estavam me contando aqui, por exemplo, que há salas hoje, né? Salas especiais para que essa mulher possa dar à luz. Nem sempre é no centro cirúrgico. Não. Hoje a gente tem o que a gente chama de PPP. É uma sala adaptada para o parto, ela é pré-parto e pós-parto. Então, nessa sala, ela permite que a mulher tenha mobilidade, né? Muito diferente daquela época que a mulher tinha que ficar deitada. Hoje a mulher não tem que ficar deitada, ela escolhe a posição que é melhor para ela. E a gente tem materiais que nos possibilitam facilitar o parto, por exemplo, facilitar a descida do neném ou colaborar para a analgesia. Essa sala é toda adaptada para isso. A luz. A gente tenta reviver o ambiente doméstico dela dentro desse contexto hospitalar. Porque tudo que você traz de diferente no momento em que a mulher está, qualquer estímulo externo, interfere na liberação de hormônios dela. Então, a gente tenta manter o máximo possível dentro, vivenciando o que seria um ambiente domiciliar. Por que são horas até que o bebê nasça, principalmente quando se trata de parto normal? E a gente tem números para trazer para o pessoal entender a importância do programa? O programa é magnífico. Com este programa, a gente tem hoje, só deste programa, uma média de 850 partos. Com uma taxa de parto normal
de aproximadamente uma média, né? Há meses que são mais, outros menos, de 70%. Esses que não são partos normais é que não houveram indicação de parto normal ou não houveram evolução de alguma forma. E é muito gratificante porque com este projeto nós mudamos o número de nascimentos de partos normais em Uberlândia. Então a abrangência não é pessoal, ela é municipal. E se mudamos em Uberlândia, não sou nem um pouco modesta em dizer que mudamos de Minas e mudamos do Brasil. Sim. É um projeto inovador, né? A única operadora de saúde que oferece esse modelo de assistência é a Unimed Uberlândia. A gente desenvolveu esse projeto e a Unimed foi prontamente ativa em implementar. É um projeto que não funcionaria plenamente não fosse essa parceria da Unimed Uberlândia. A gente entende isso. E nossos números são muito bons, né? Quando você considera que você dá a oportunidade à mulher a vivenciar uma coisa que ela teria que desembolsar uma quantia muito grande por isso. E no começo até muita gente ficava, mas aqui não tem mesmo nada não? Onde que está a letrinha miúda do contrato para a gente ver, né? Se realmente não tem que desembolsar. E isso favoreceu muito as famílias de maneira geral. Deixa eu trazer algumas pessoas que estão comentando. Eu falei da Cida, né? Que vai ser vovó. Parabéns, Cida. É distanciosa. Tô doida para ser vovó também. A Michele, mãe do Caetano, é um bebê de vocês. Ela falou que fez parte, é uma experiência incrível e se sentiu acolhida em todos os momentos. É bonito de ouvir isso, né? A Lourdes, vi meu netinho nascer, acompanhei minha filha, uma emoção, que é uma cena que ficou registrada na memória dela e que ela nunca mais vai tirar essa cena da cabeça. Coisa linda, Lourdes, um beijo. A Alice, a maternidade me ensinou a ser uma filha ainda melhor, porque passei a compreender a profundidade da doação, do cuidado que vai até o fim das nossas vidas. A Alice, querida, obrigada. E a Nalu, tem uma menina de 4 anos e está grávida de gêmeos. Olha que beleza! Confesso, Mônica, que estou com sentimentos a mil. Muito medo e insegurança de não dar conta. Nalu, receba o meu abraço apertado. Os meus irmãos são gêmeos. Tenho certeza que vai trazer muita alegria para vocês. E dá conta, a gente dá conta, hein? O que vocês podem falar para ela? Ela está com medo. Está com medo, mas olha, a mulher tem um potencial que a gente não duvida, né? E as coisas, elas se constroem, né? É muito magnífico e divino isso. À medida que as coisas vão progredindo, você vai adquirindo uma força. E quando o menino nasce, magnífico. Ela vai vivenciar o desconhecido novamente, né? Que na primeira gestação ela era desconhecida e agora uma gestação gemelar ela é desconhecida também. E deu conta no primeiro, nos dois vai dar conta também. E a rede de apoio também, né? Chama sua rede de apoio. Contar com todo mundo que pode, né? Pode ajudar. Para a gente encerrar essa conversa tão boa, uma palavra de vocês duas que represente esse trabalho que vocês têm feito com tantas mulheres, com tantas famílias, com o Renasce. Eu acho que amor é a palavra que mais define, assim. Não é? Amor. Amor que faz esse elo de vocês, né? E você, Kátia? Ressignificância. Por quê? Eu acho. Porque a gente ressignificou o modelo de parto, né? E aí esse olhar mais especial e ainda mais atento para essa mulher. E é só um caminho que está começando. Eu tenho certeza que vai mudar muito. Meninas, muito obrigada por terem vindo. E a gente celebrando tudo isso nos 55 anos. Muito obrigada. Tá? Obrigada pela oportunidade. Imagina. Obrigada. Deixa eu apresentar para vocês mais uma vez a doutora Leandra Rodrigues e a doutora Kátia Martins, ginecologistas com a gente aqui, tá? Junto com elas, eu vou, mas volto segunda-feira sempre esperando por você.